Sabe qual é uma das coisas que mais nos distrai? Você pode dizer isso comigo, diga fronteiras. Cuidado com as fronteiras. Eu estive no México há 1 ano e meio atrás. E olha que interessante, você vai entender onde eu quero chegar. Eu estava aqui, eu vim para uma conferência, uma igreja de Los Angeles me chamou para participar de uma conferência e eu ia ficar uns 16 dias aqui. E aí um dos pastores, ele é mexicano, eu falei, mano, o meu sonho é conhecer o México, mas eu queria ir pela fronteira. Aí ele falou, tá falando sério? Eu falei, sério, cara? Porque você pegar um avião e chegar lá é uma coisa, você atravessar pela fronteira é outra, eu quero ter essa experiência. Ele falou, então tá bom, essa semana a gente vai. Preparou o carro, enchemos de coisa, abastecemos e fomos. Pum. A gente foi até San Diego e atravessamos na fronteira para Tijuana. E eu aprendi algo que eu levo para sempre comigo, a experiência daquela travessia. Quando você vai terminando os últimos quilômetros da América, você olha e você vê, o asfalto é incrível, o lugar é incrível, você se sente seguro. Você pode sair do carro com o teu celular, fazer uma selfie, você está se sentindo seguro, porque você está na América, está tudo certo. Agora, quando você vai se aproximando da fronteira, a sensação de segurança começa a sumir, as cores mudam, o cenário muda, as pessoas mudam, o cheiro muda. A gente passou pelas patrulhas e tem aqueles cães farejadores, policiais dependendo do carro para ver se tem drogas. É exatamente como a gente vê nos filmes. Aí, quando a gente entrou no México, você já via algumas mães com crianças de colo pedindo esmola, pessoas tentando vender coisas nos sinais, você já começava a ver lixo na rua. Preste atenção no que eu quero falar. Eu não estou fazendo uma comparação política de lugares. O que eu quero dizer para você é que quando uma cultura se estabelece, as realidades dessa cultura se estabelecem também. É por isso que Jesus ele não veio só para compartilhar uma ideia. Jesus veio estabelecer a cultura dos céus. Porque quando uma cultura se estabelece, todas as realidades dessa cultura se manifestam também. Por que eu estou te convidando a ter cuidado com as fronteiras? Porque existe algo que acontece nas fronteiras que não acontece em nenhum outro lugar. Sabe, eu vi uma cena que me chamou a atenção. Pessoas que ficavam do lado do México e eles olhavam para o outro lado. Cara, alguns metros distanciam ele do sonho americano. Alguns metros distanciam ele, talvez, da linha da miséria para uma vida melhor. Talvez uma história sem oportunidade para uma vida cheia de oportunidades. E sabe o que me chamou a atenção? Por mais que tenha a falsa impressão de que está próximo, não está acessível. Você sabe por que eu estou te chamando a atenção para que você tenha cuidado com a fronteira? Porque se tem uma coisa que tem iludido muita gente, é quando a gente se torna um simpatizante do Evangelho. E a gente acha que porque a gente está perto, a gente tem acesso. Entenda uma coisa, existem promessas de Deus que são condicionais. Só vai experimentar quem tiver enxertado nele. É por isso que tem pessoas que estão há 5 anos, 10 anos, sentado no banco da igreja, ele vem, ouve um sermão, sai animado, e aí nada acontece, nada muda, não muda na casa dele, não muda na vida dele, não experimenta milagres, acontece com todo mundo e com ele não. Por quê? Porque ele se acostumou com a fronteira, ele está vendo Deus fazer do outro lado, ele está pensando, em algum momento vai acontecer comigo. Não, não vai, porque existem promessas que são condicionais. Aqueles que escutam a minha voz, aqueles que me ouvem e aqueles que entendem que eu sou o seu pastor, esses são as minhas ovelhas. Jesus está dizendo, olha, eu não vim para aqueles que estão bem, eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médico, eu vim para aqueles que estão doentes. Você sabe o que Jesus está dizendo? Eu não vim para aqueles que acham que não precisa de mim, eu vim para aqueles que têm convicção que precisam de mim mais do que qualquer outra coisa. Jesus caminha no meio dos religiosos, Jesus caminha no meio dos mestres da lei, e alguns, eu imagino olhando para ele, falando, ele fala a mesma coisa que a gente fala, ele prega as mesmas coisas que a gente prega. Para esse, Jesus era só um homem comum. Agora, Jesus passa no meio de alguns lugares onde tinham leprosos, cegos, pessoas que precisavam de milagres. Para esses, ele era o Filho de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Era o mesmo homem, mas pessoas experimentavam coisas diferentes quando se aproximavam de Jesus. Por quê? Porque alguns se contentaram com a fronteira, outros decidiram passar da linha. Jesus está convidando a gente, cara, não se acostuma na fronteira, filho, existem novas realidades para você. Não se acostume em ouvir milagres que alguém viveu, eu tenho milagres para você. Ouvir promessas que alguém viveu, eu tenho promessas para cumprir em você. Você está comigo? Diga amém. Sabe outra coisa que me chama a atenção na fronteira? É que a fronteira marca o fim da linha. Você pode dizer isso comigo? Diga fim da linha. A fronteira, ela marca o final de uma história e o início de outra. E uma das coisas que um pastor de jovens mais ouve são perguntas do tipo, pastor, eu posso tatuar? É pecado ou não? Pastor, pode ficar? Isso é pecado ou não? Pastor,
Se fizer sexo antes do casamento, é errado ou não? Pastor, se eu namorar alguém que não é crente, isso é um problema ou não? Você sabe por que a gente faz esse tipo de pergunta o tempo inteiro? Na verdade, a gente está perguntando o seguinte, cara, presta atenção nisso, porque isso é muito poderoso, cara. A gente está perguntando o seguinte, pastor, me diz onde é o final da linha, para eu saber até onde eu posso ir, sem me desviar. Me diz onde é o final da linha para eu saber até onde eu posso pisar, para eu ficar milímetros dentro da promessa, mas não tocar no pecado. Aí deixa eu te falar, Deus não te chamou para viver numa corda bamba, se equilibrando para não pecar. Deus te chamou para andar acima de toda potestade, acima de todo pecado, de toda distração, de toda tentação. Você está comigo? A gente não pode ter uma vida medíocre pensando, não, o que eu posso e o que eu não posso. Não, a gente já passou dessa fase. Não é o que eu posso e o que eu não posso. É o que Deus me chamou para viver e o que Ele não me chamou para viver. Deus me chamou para tocar pessoas, amém, então eu vou tocar pessoas. Deus me chamou para experimentar o sobrenatural, amém, então eu vou tocar o sobrenatural. E o resto, mano, o resto é resto. No final não vai fazer diferença nenhuma.